Você que está assistindo essa live, isso aqui é um replay. Se você quiser continuar assistindo, basta clicar aqui embaixo em continuar assistindo, que você vai assistir essa live completa. E para você que está chegando aqui ao vivo, vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas com Bruno Campos, ele que foi o primeiro colocado na PMBA, no CFO PMBA em 2017. Fala aí, Janzão. Beleza, meu mano? Tarcísio Pimenta, Tyson Pimenta, Santiago, Ayla, Emerson, Moralizado, isso aí, Valdinei. Boa noite, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa terceira live do Desafio até a Aprovação. Tá tudo ok aí, tá? Vocês estão ouvindo bem? A imagem tá ok? Tudo certo? Vitória, boa noite. Chegou aí nosso convidado Bruno Campos. Eu já vou estar colocando ele aqui na live. Vamos que vamos. Isso aí, Joel, Fábio. Olha só, pessoal, vou pedir para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho e enviar essa live para 3 amigos e também aperta o dedo nesse coraçãozinho aí, aperta, porque quando você faz isso, o Instagram mostra que nossa live está com relevância e acaba enviando para mais pessoas, beleza? Então, clica aqui no aviãozinho para 3 pessoas e vamos para cima. Jabson, fala Jabson, boa noite, meu irmão. Tiele Silva, também, avante, isso aí. Maiara, Matheus, isso aí. Alexandre Júnior, já convidei aqui Bruno, quando ele aceitar, ele já vai entrar aí e a gente já vai começar a dar início à nossa live, beleza? Léo Santos, tamo junto, Léo. Grande Bruno Campos. Boa Beleza? noite, meu irmão. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Conseguiu aí, tá me ouvindo certinho, tá bacana? Tá tudo ok, tudo no padrão. Tranquilidade. Deixa eu ver se o pessoal tá ouvindo aí. Tudo ok? Tudo ok aí, pessoal? Comentem aí se tá beleza o áudio, tá beleza a imagem, pra gente dar início a essa live. Beleza? Vamos pra cima, isso aí, vamos que vamos. A galera não tá falando que tá ruim, então porque tá bom, ó. Aperta o dedo no coraçãozinho, manda para 3 amigos aí essa live e vamos para cima. Vou desativar os comentários e é isso. O tema da live hoje é as estratégias que levaram o Bruno Campos, que está aqui conosco, a ser o primeiro colocado no CFO PMBA 2017. Antes de mais nada, Bruno, pode fazer uma breve apresentação aí sobre você, sobre sua trajetória nesse processo até a aprovação no CFO. E logo em seguida a gente começa aí sobre o assunto das estratégias, beleza? Beleza. Em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a toda a família, né, do Rumo à Aprovação. Acredito que a página está rica com pessoas que buscam uma maneira de se dedicar com mais foco, com mais performance, para uma prova que não é uma prova fácil, né? A caminhada é muito longa até o dia da prova e precisamos daquele incentivo, né? Porque eu acredito que não basta estudo, é o que eu costumo falar, o estudo é apenas 50% de sua trajetória, né? E aí vai contar incentivo, vai contar emocional e todo aquele momento, né? Na hora da prova propriamente dita. Então, eu hoje estou aspirante, né? Aspirante Bruno Campos, da Polícia Militar da Bahia. Nós formamos ano passado. E a minha trajetória na PMBA começou em 2012, quando eu fiz o primeiro concurso do CFO e o concurso de formação, para formação de soldados. Eu não obtive êxito, né? Logicamente, fui eliminado na posição 167. Cheguei muito próximo em 2012, mas não consegui aprovação, mas sim, fui aprovado no concurso de soldado, o qual também fiz muitos amigos, e tenho orgulho disso, né? Eu conquistei muito aprendizado de lá até aqui. E quero dizer para vocês que o 01 não é esse mito todo, essa coisa que todo mundo acha, meu Deus, o 01, oh, cara... Na verdade, o 01 é um detalhe, e para vocês terem ideia, todos aqueles colegas que foram
aprovados comigo. Ali tem pessoas extraordinárias que vocês nem imaginam o quanto. Né? E às vezes a gente olha, poxa, como é que eu fui 01 se tem tanto de pessoas extraordinárias aqui comigo. É um grupo que eu tenho um orgulho em pertencer, é uma família, a minha turma, brilha meus olhos se eu for falar aqui da minha turma. Então, o CFO e a sua longa jornada de estudo até se conquistar a vaga, nós vamos conquistar muitas pessoas, muitos amigos. Então, a gente forma uma família lá dentro da academia. E por esses nobres colegas que venceram toda essa trajetória comigo aí, nós somos verdadeiros irmãos. Né? Então, tá aberto aí para os questionamentos, era o que eu tinha para falar de início. Não podia deixar de venerar os meus nobres colegas e a minha turma, logicamente, vou lembrá-los sempre. É isso aí, beleza? Eu vou, pessoal, como foi na live de ontem, eu vou estar deixando aqui o computador aberto, que a gente fez um escopo com algumas perguntas que alinhamos eu e Bruno, e vou estar lendo aqui algumas das perguntas aqui. E vocês também mandem as perguntas aqui embaixo, nesse símbolo de conversação com interrogação no meio. Você pode clicar e enviar sua pergunta, que no final eu estarei perguntando aqui para Bruno, beleza? Vamos lá. A primeira pergunta que eu selecionei aqui, Bruno, foi como foi a sua rotina de estudo, como era a sua rotina de estudo, ainda mais que você que já era soldado, né? Teve que conciliar o serviço policial ao estudo para o CFO. Bom, basicamente, nós temos que traçar um planejamento, né? Primeiramente de horário, sobre o que a gente vai estudar. É claro que existem matérias que têm um maior peso e nós devemos dar uma atenção especial a essas matérias. Isso é uma forma de estratégia. É complicado eu falar de estratégia aqui, sabe? Porque muitas pessoas têm sua maneira peculiar, né? Aquela forma, aquele modo que faz a pessoa se sentir melhor estudando. Então, o que eu fiz não é o que é o certo. Foi o que me ajudou e que pode ajudar muitas outras pessoas. E, primeiramente, eu gostaria de falar do clima de cursinho. O clima de cursinho é complicado porque encontramos pessoas que apenas querem se exibir, encontramos pessoas que são realmente boas e a gente fica com a sensação que a gente não está no caminho certo. A gente olha para aquele cara e diz, rapaz, aquele cara sabe demais. E a gente não pode deixar desmotivar por causa disso. Então, o clima de cursinho, ele é complicado se nós não soubermos viver. Ah, fulano estuda 8 horas por dia. Quem nunca ouviu? Né? Não sei quem estuda 12. Ah, é pouco, então eu estudo 16. Não existe isso. Eu tinha a minha escala, né, de serviço, eu tinha que adequar meu estudo àquilo ali. Então, eu não tinha toda segunda-feira para estudar português, porque como era a escala corrida, eu tinha que botar dia 1, dia 2, dia 3. Por exemplo, o dia 1 era o dia que eu sempre estava largando o serviço. Era o dia 1, eu descansava de manhã, né, chegava de manhã, estudava só de tarde, era o dia 1. Então, não tinha como botar toda segunda, português e direito constitucional, por exemplo. Não tinha como. Tinha que fazer algo corrido. E aquela coisa, da quantidade de horas que se estuda por dia, isso é relativo, porque tem pessoas que só conseguem estudar tudo que planejam em 8 horas, mas tem gente que consegue fazer aquilo tudo ali em 4 horas. Né? Tem colegas meus que estudaram até menos que isso por dia. Então, vai de pessoa, vai da absorção da pessoa, vai também da bagagem que a pessoa traz consigo. Tudo isso tem que ser mensurado na hora de traçar um horário para ser estudado, para fazer um planejamento das disciplinas. Na verdade, nós temos que estar equilibrando sempre. Né? E tem que confiar no que faz. Porque, infelizmente, se a gente não confiar no que a gente está fazendo, nosso plano vai por água abaixo. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é o clima de cursinho, para a pessoa não se deixar abater. Né? Porque até em grupos mesmo de resolução de questões, de estudo, nós vemos aquele cara que realmente é fera, velho. Que ele não está ali por se exibir. O cara realmente é bom. Muitas vezes a gente se abate, poxa, eu não estou no caminho certo. Mas a gente tem que confiar no que faz, a gente tem que ter humildade para focar que a gente só precisa da nossa vaga. A gente tem que esquecer e parar com isso, que a concorrência é foda. A gente tem que parar, cara, entendeu? Porque se a gente for pensar nisso, a gente não vai fazer nada. Vai fazer nada. Então,
pensa na vaga, o maior, pode parecer uma frase clichê, mas o maior desafio é sua mente, é você mesmo. E a humildade é esquecer aquela ambição. Eu ouvi a gente falar na minha época, eu quero estar entre os 10 primeiros. Eu vou nivelar o edital por cima, entendeu? Não tem que nivelar por cima porque, rapaz, eu acredito no estudo simples, certo? No estudo fácil, no estudo com foco no que o edital pede. E aí é que vem a primeira estratégia, né? A gente tem que ler minuciosamente o edital. Como a gente vai começar a estudar, claro, antes do edital sair, a gente pega o edital mesmo anterior, lê minuciosamente, vê o que a prova, que o edital quer. Eu me lembro que eu comprei um livro da CESP, 8.000 questões, um livro de direito. Aí vendia na livraria Saraiva, que hoje fechou, né? Não sei onde a gente encontra mais. Na internet deve encontrar. Mas eu só fazia as questões que tinham interesse em meu edital. Eu não procurava coisas que não estavam, aprofundar coisas necessárias. Isso leva tempo, leva muito tempo. Então, e termina perdendo o foco. Né? Se a gente for essa questão de querer colocar uma classificação para a gente passar, nada contra, não tô questionando quem prefere nivelar por cima, não é uma crítica, jamais. Estou dizendo que eu fiz, já que a estratégia para tratar aqui é minha. Hoje eu estou mostrando o que foi que eu fiz. Né? E eu foquei, principalmente direito, né? Que tem a questão de jurisprudência, de doutrina. Às vezes eu via pessoas falar de jurisprudência e doutrina para o CFO. Tudo bem, eu ouvi falar, até que no último concurso de 2019 tinha questão que alguém estava fora do edital. Não sei, que eu não peguei a prova, não olhei. Certo? Mas havia alguns colegas que estavam estudando falarem que tinham questões que o edital não estavam no edital, né? Alguns assuntos. Mas, enfim, direito eu peguei basicamente a letra da lei, eu resolvi muitas questões mesmo. E o interessante, quando se resolve a questão no pré-edital, a gente está selecionando aquelas questões que realmente são boas. E questões que são boas não são somente a que a gente erra, não. É a que a gente acerta também. Só que a gente tem que saber avaliar a questão, mas isso aí demanda tempo de estudo para a gente dizer, pô, essa questão é boa aqui, essa questão lá. Ela pode... Eu tenho que dar uma olhada nela de novo no meu momento de revisão lá, já momentos antes da prova. Então, tudo isso faz parte da estratégia, tudo isso faz parte do caminho. Conhecimento de edital é fundamental, cara. É a fidelidade ao conteúdo, né? Enfim, é seguir aquilo que o edital pede. Eu me lembro muito bem. Meu edital, quando saiu, ele veio como disciplinas novas, né? Direito penal militar, direito processual penal militar, veio a LOB, né? A Lei de Organização Básica da Polícia, e ciências humanas tinha uma estrutura diferente, o conteúdo do que vinha se cobrando nos concursos anteriores, né? Isso aí causou um certo incômodo na época. Só que como em ciências humanas, vamos tratar de ciências humanas, eu já tinha uma bagagem, claro, que eu já vinha estudando antes do edital abrir, então eu precisei readequar. Conhecimento nunca se perde, nunca é demais. Né? Quando eu falo a questão de não ficar procurando nivelar por cima, é para não perder tempo com isso. Agora, quando você já traz a bagagem, é outra história. Entendeu? Então, o que eu fiz, como eu já vinha estudando antes do edital sair, eu só fiz adequar ciências humanas. Eu utilizei muito a editora Abril no Guia do Estudante, História, Geografia, Atualidades. Não sei se ainda as bancas vendem, não sei, mas eram revistas realmente muito boas. E para você ter ideia, teve uma questão no meu concurso que foi tirada da Guia Estudante daquele ano. Essa questão foi anulada, salvo engano. Até os gráficos eram os mesmos. Salvo engano, essa questão foi anulada. Eu não lembro agora. E tem também, voltando ao assunto, direito processual penal militar e direito penal militar, que veio novo no edital, para você ter ideia, Tiago, não é isso? Isso. Pra você ter ideia, Tiago, eu fui para um aulão. Né? Era
a bola da vez, direito penal militar e processo penal militar, era a bola da vez, era uma bola da vez. E aí eu fui para um aulão, um dia de domingo de manhã, né, o sol, céu azul, mais um domingo, mas vai dar certo. Aí eu fui para esse aulão, e chegou um momento que eu criei tanta confiança no que eu estava fazendo, eu estava com tanto foco no que eu estava fazendo, que o professor começou a dar aula. E aí eu olhei, ele está fora do edital. Aí comentei com um colega meu, ele está fora do edital. Porque eu já tinha lido o edital, eu sabia que o edital queria. E aí eu assisti a aula desse primeiro professor toda, de Direito Penal Militar. Falou algumas coisas dentro do edital, mas falou também outras coisas que estavam fora do edital. E aí quando entrou o Direito de Processo Penal Militar, que ele começou a falar, eu levantei e fui embora. Quando eu estava na porta, eu disse ele, com licença. Aí eu vi ele brincar assim. Domingo de sol ninguém aguenta não, né? Esse aí com certeza é aprovado. Depois que eu fechei a porta, ele falou. E a turma deu risada, continuei meu caminho, fui embora. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Isso é importante. Isso não é soberba. Isso não é nada de pejorativo. É a gente treinar para aquilo e saber de fato o que realmente a prova vai cobrar. É claro que a gente não tem bola de cristal, né? Mas seguindo para o edital já é um bom início. Então tudo isso fez parte de uma estratégia inicial que eu fui aperfeiçoando com o tempo e que me levou à aprovação. E mais daqui mais para frente eu vou falando outras coisas que eu porventura vá lembrando, mas você pode também estar comentando aí comigo, pode interromper, pode falar de sua experiência também. Falar sobre alguns parênteses. Sobre o que você falou aí de começar, que as pessoas querem ir muito naquelas questões das especificidades. Você tem que pensar que o processo de sua carreira, né, quanto concurseiro até a aprovação, é um processo de como se fosse a construção de uma casa. Você precisa construir inicialmente uma base, uma pirâmide. Você tem que saber todo o conhecimento básico para, a partir daí, você partir para um conhecimento específico. Como você falou das jurisprudências. As pessoas querem logo ir para a parte mais específica, pensar na jurisprudência, mas não sabe, não domina o básico do direito constitucional e já quer ir súmula de STF, STJ, mas quando cai uma questão de direito fundamental, a pessoa acaba errando, né? Isso é muito comum nas questões concurseiras, inclusive, como você falou, da questão dos grupos. Nos grupos, tendem a colocar essas questões, nesses grupos de WhatsApp, as questões difíceis para aquele que já respondeu que saber e ficar só alimentando o ego. Fica essa briguinha de ego de quem sabe mais e quem não sabe mais. E quem erra acaba baixando a moral, acaba ficando com a moral baixa ali e fala, porra, eu não sei nada, vou chegar no dia da prova e vou tomar ferro. Mas, na verdade, isso é só questão de sua mente, questão da briga de ego ali dentro do grupo mesmo, entendeu? E muitas vezes aquele candidato que está ali no grupo acertando muitas questões, chega na prova e perde. E aquele candidato que está ali, que acerta uma, erra a outra, acerta uma, erra a outra, acaba passando, entendeu? Inclusive, isso foi uma experiência que aconteceu comigo em um concurso. Eu fiquei achando que eu estava acertando no grupo, várias pessoas respondiam, eu respondia também. Ah, tô bem. Cheguei na prova, ferro, entendeu? Então, outra coisa também, né? E aquele momento antes do edital, eu falei da seleção das questões, né? Mas falei que é o momento também de estar confeccionando seus resumos. Agora, esse resumo, muita gente entende que é escrever por escrever, apenas reduzindo o conteúdo. O resumo não é isso. O resumo ele precisa de uma criatividade, ele precisa de uma organização que sua mente venha entender e fixar. Eu não quero falar aqui dos mapas mentais, não vou entrar nesse mérito. Mas eu estou falando de um resumo que realmente a gente pegue o papel, olhe e entenda de maneira fácil. De maneira que a mente venha fixar. Porque se a gente for pegar assunto, ficar reduzindo, escrever por escrever, apenas reduzindo o conteúdo, a gente perde tempo e... Não que não vá aprender, cara. A gente está escrevendo ali, está aprendendo alguma coisa. Está lendo, mas eu não acredito que seja a maneira mais eficaz de se fazer. Então,
Basicamente isso, né? Pré-edital. Mas, E tem a questão das videoaulas. Eu não entrei nesse mérito, mas vou entrar. É um assunto polêmico, eu acho. Desde a minha época lá, eu já brigava com alguns colegas. E a minha opinião sobre videoaulas é a seguinte: se o candidato ele consegue ler e entender determinado assunto e consegue também resolver as questões, eu não vejo um benefício em ele perder tempo, porque demora para assistir videoaulas. Agora, se ele não conhece o assunto, está tendo dificuldade para entender o assunto e para resolver as questões, aí ele deve assistir sim. Mas ele tem que filtrar que videoaula ele vai assistir. Eu não posso chegar assim em qualquer material, pegar, não desmerecendo, certo? Mas a gente tem que ter um filtro muito bom, porque eu não estou falando de erros de professor ruim, eu não estou falando disso. Eu estou falando o que serve para a nossa banca examinadora. O que serve. Entendeu? Não adianta eu pegar uma videoaula que está direcionada para outros concursos. Vai aprender, vai, se o assunto for o mesmo, dá para o cara absorver alguma coisa. Agora eu tenho que pegar. Aí eu vou e volto, né? É a mesma coisa de redação. Eu tenho que escolher um professor para corrigir minhas redações que conheça a banca. E a gente tem que estar tendo esse acompanhamento na redação. Não adianta a gente estar fazendo milhões de redações e o professor sem corrigir, a gente não tendo feedback. Eu tive uma briga com a professora que me orientou, né, sobre as correções, e eu pedi que ela corrigisse as redações. Aí, como ela é uma pessoa maravilhosa, terminou abrindo um dia lá, um dia na semana pelo menos, para resolver e corrigir nossas redações, e aí eu comecei a ter um feedback. Que é importante, porque se eu pegar uma redação, o professor corrigir, tomei 8, eu tenho que reescrever aquela redação e guardar ela. Eu reescrevo corrigindo o que foi pontuado. Se é um tema forte para a prova, eu vou guardar ela aí no classificador bonitinho ali, que eu vou ler ela em outro momento. A gente tem que criar o hábito de reler nossas redações, reescritas, já corrigidas, até para fixar. Não adianta eu pegar uma prova de inglês, certo? Seja de que banca for, resolver essa prova de inglês, adquirir o vocabulário e depois deixar lá. Não, eu tenho que depois de 15 dias ler essa prova de novo, para fixar, para relembrar. Isso é importante, a gente tem que estar refazendo as coisas como uma maneira de revisão, né? É uma maneira de estar revisando sempre. Assim como as provas de português, de interpretação de texto. A gente tem que estar pegando aquela prova e refazendo. Já fiz essa prova, guarda ali num canto, não. A gente tem que ter uma periodicidade nisso aí. De estar relendo as questões que marcaram, as questões que a gente separou. Tem que criar esse hábito para fixar. Quando fixa de uma maneira muito mais forte do que a primeira vez. É bem capaz de a gente fazer uma vez só, esquecer, não lembrar mais. E até duvidar se a gente fez aquela prova ou não. Então é complicado. Concordo com você. Também, vou abrir outros parênteses aqui, você falou aí sobre a correção, fazer correção. O pessoal também tem muita a mania, né, de fazer simulados, simplesmente ver a nota e deixar aquele simulado para lá. Tirei 80, tirei 70 de 100, né? Eu estou falando aqui uma nota aleatória. E depois, simplesmente não deixar. Aí está a importância de você pegar o simulado e verificar tanto as questões que você acertou, quanto as questões que você errou, e fazer uma espécie realmente de revisão ali. Porque eu acredito que se você verificar, identificar o erro, identificar o motivo que você errou. Por exemplo, eu errei porque eu não sabia. Eu errei porque eu me confundi. Eu errei porque eu não sabia o significado de tal palavra. Você categorizar o seu erro e, a partir daí, estudar, tentar descobrir, né, e aprender. No momento que você faz a revisão, você acaba aprendendo, você vai dar um pulo de sua evolução que vai ser... muda o jogo, o nível do jogo. E isso vale tanto para as questões, como você falou, uma questão de inglês, uma questão de português, e também para uma questão, como você falou, da redação, na redação principalmente. Por exemplo, teve uma pessoa que passou nesse CFO, 2019, um colega meu, e ele, para bombeiro,
E ele, quando chegou no tema da redação, eu não lembro o tema, ele falou que tinha feito o tema já antes. E simplesmente só reescreveu a redação que ele tinha feito e tinha lido várias vezes. Entendeu? E acabou tirando 8, ou foi 9 na redação, botou ele para dentro das vagas. E outra coisa, quando eu falei da humildade lá no início, eu esqueci de comentar uma coisa. Eu não estudei pensando em ser o 01. Passava longe da minha cabeça ser o 01. Eu queria uma vaga. Eu tenho uma foto fazendo nas mãos o número 54, né, em um grupo de amigos. E 54 por quê? Porque, teoricamente, era a última vaga, né? A gente não contava com a suplência, né? A gente faz uma prova, quando a gente faz uma prova, a gente conta, porque excedentes é uma coisa assim que pode acontecer ou não. Então a gente conta com até a última classificação, pelo menos. Então eu tenho uma foto fazendo 54, depois eu vou buscar, né? Essa foto aí para mostrar a vocês, em um momento ou outro. Mas é verídico, eu não estudei pensando em ser um 01, foi até uma surpresa para mim. Agora, eu utilizei de uma estratégia assim muito forte, porque eu queria ter uma nota muito boa na redação. Isso aí eu não escondo para ninguém. Eu fiquei obcecado em redação. E para eu atingir essa nota em redação, eu tive que traçar métodos. Tinha que entender se a correção era uma correção holística, né? Aquela correção que o professor bate o olho na estrutura, já disse se tá boa, se não tá. Né? Tem aquela correção com mais afinco mesmo, buscando os detalhes. Então, primeiramente, o que foi que eu fiz? Eu busquei não errar nada de gramática, nada de pontuação, nada de estrutura. Se a gente busca não errar nada disso aí, já é meio caminho andado. Porque, além da gente estar estudando, né, a gramática que cai na prova, a interpretação, né, a coesão, a gente está estudando, na verdade, português é um estudo totalmente interligado, cara. É um estudo totalmente, para o que se cobra na prova, interpretação de texto, gramática e redação, é um estudo totalmente interligado. Então, se eu conseguisse não ter erros em gramática, em estrutura, em pontuação, nada disso aí, já teria meio caminho andado. E foi o que eu fiz. Então chegava um momento que minha professora só corrigia as ideias, só me dava cacetada nas ideias. Porque da gramática eu não errava mais. A estrutura eu não errava mais. Então, e aí foi melhorando. Aí foi vindo 9,5, porque o meio ponto é de alguma cacetada, de alguma coisa que eu tomei lá. E aí quando eu tomei o primeiro 10, os outros 10, isso na professora, os outros 10 foram subsequentes. E eu comecei a achar que ela estava sendo benevolente comigo. Ou seja, ele já tira 10, eu vou pegar ele. Aqui já é 10, vou corrigir algumas coisas aqui, é 10. Não é mais novidade. Aí eu cheguei para ela assim, a senhora está sendo benevolente comigo. Aí criou até um clima chato depois. Mas depois eu vi que não era. Porque foi assim, vou lhe contar uma história que eu fui fazer, simulado é muito importante, tá? Simulado, rapaz, o cara que estuda para concurso não faz simulado, ele tá indo por um caminho meio um pouco mais difícil. Eu mesmo fazia os simulados que eu ia resolver. Mas é claro, eu não fazia um simulado hoje para resolver daqui a 15 dias. Né? Fazia um simulado hoje para resolver daqui. Se selecionava as questões sem olhar o gabarito. Se falasse que o gabarito aí ia viciar, né? Porque eu não tinha onde buscar simulado. Eu não tinha, e eu me lembro que teve um amigo que me deu uns 2, eu acho, 3, mas os outros foi eu que fiz. Então, e o simulado, a pessoa não tem que pegar e resolver na mesa de estudo dela não, como ela faz, sem anotar tempo. O simulado é para simular de fato, é para se trancar na sala, é para deixar o tempo correr como se fosse na prova de fato. Entendeu? Com o mesmo número de questões. Agora, é claro, existem simulados que são simulados que não deixam de ser bons também, mas que são simulados, um caderno, um conjunto, né, de questões que é feito ali. Por matéria e tal.
E isso, e que é também excepcional. É excepcional. Agora, além desse simulado, o cara tem que simular a prova. A prova vai ter quantas questões, depois que o edital sair, é claro. Vai ter isso para começar a simular. Todo domingo o cara vai. Agora, eu na minha época não tinha, amigos me deram, agora o pessoal aí tá com uma facilidade enorme, né? Com vocês aí, toda hora vejo vocês publicando simulado, então a galera tá massa. Hoje tá fácil demais. Hoje popularizou, né? Antigamente não tinha, hoje democratização da internet em 2017 era, mas hoje em 2021, né? 4 anos praticamente, houve uma evolução muito grande. Hoje as pessoas têm acesso, há mais facilidade, só que as pessoas não aproveitam as ferramentas. Inclusive, vou falar sobre você falar aí essa questão do simulado. Eu fiz CFO, mas não estava estudando. Estudei no início do ano, depois de me ouvir outros projetos, não estudei. Aí quando abriu o edital, eu estudei uns 15 dias ali, 20 dias, e acabou que saiu soldado, eu tive que fazer outras coisas e deixei de mão. E a minha maior dificuldade, né, na prova, eu consegui ser aprovado no objetivo, foi a redação. Na hora que chegou na redação, cara, eu não sabia para onde ia, meu tempo começou a se esgotar e eu rasgava, voltei, justamente por isso, porque eu não treinei redação, não treinei simulado com a redação. E isso E é um ainda erro fez que... por último a redação. Não, fiz no meio, fiz no meio. Fez não? Não que eu peguei aquela prova de português de CFO que eu vi em 2019, uma coisa toda estranha, eu já não sei nem para onde vai. Deixa essa aqui, senão eu vou me estressar. Deixa eu começar a redação. Só que eu já estava de cabeça quente, acabou que nem o tema da redação marquei, fui eliminado sem o tema. Mas certamente minha nota seria baixa também na redação. Ou não, né? Não sabe, né? Vai ficar a incógnita sabendo. A incógnita aí no ar. Mas, Brunão, vou pegar outro aqui, beleza? A galera perguntou qual foi sua nota. Essa pergunta foi no grupo do WhatsApp, eu não anotei aqui, mas perguntou qual foi sua nota. Você pode falar aí rapidamente enquanto eu tô lendo aqui a outra, beleza? A nota do que? Da redação? Não, sua nota da prova, você consegue recordar da redação e da prova. Objetiva e Ah, discursiva. certo. Vamos lá. Ó, salvo engano, o português eu acertei 12 ou foi 13, não me lembro. Mas eu acho que foi 12, eu não lembro agora. Uhum. Ciências humanas, acho que foi 13, foram 13 de 15. Tudo isso é de 15, né? Só direito que vai ser de 20. Direito eu acertei 18 de 20. 18 ou 19, mais ou menos isso. Mas eu posso estar encaminhando o meu boletim de desempenho para você. Em inglês eu acertei 8, foi 9 de 10, mais ou menos isso. E a redação, quanto sei que foi que você fez? A redação foi 10. Pronto. Eu tinha essas notas aqui, eu estava tentando buscar aqui rapidamente, eu tinha um boletim do pessoal de 2017, né? Importante, quem está estudando, ter esse também para ter um parâmetro. É do primeiro e do último, né? Não sei. O que eu observei. Muda muito pouca coisa. Quando você vai olhar os core ali, é detalhe. Mas o que eu observei, né, quando eu traçava a minha estratégia, quase não sei, traçava a minha estratégia que a redação era muito de peso muito importante. Eu acredito que foi seu mesmo pensamento, por isso que você categorizou para tirar 10 na redação, foi técnico Com certeza. E persistente, né? E as pessoas às vezes deixam de lado esse estudo. Beleza? Vamos lá. Você já respondeu? Se estudou pensando em ser o primeiro colocado. E quanto ao curso lá de formação de oficiais na Academia Policial Militar, quais eram as responsabilidades do 01, né? Diz que o 01 é o primeiro de todos, né? Primeiro xerife. Tudo é culpa do 01. Deus me livre, viu? É melhor ser o 02 que o 01, né, não? Não, assim, vamos lá. Eu tive pessoas, colegas maravilhosos na academia. Eu não fui 01 sozinho, com certeza. Existe, na verdade, uma turma, né? Existe um corpo ali. E, como eu falei no início, comigo tinham pessoas extraordinárias de fato. Agora, a responsabilidade do 01 é complicada, porque logo no início, tudo novo, a gente sabendo de poucas coisas ou de nada, não é? E enfrentar o que a gente não sabia o que ia acontecer.
Nosso curso teve um internato de 6 meses, certo? A última turma que teve um internato de tanto tempo como a minha, só em 2010, só os aspirantes de 2010, a turma Carcará, se eu não me engano, teve um internato tão longo, acho que chegou a 1 ano, o nosso foi 6 meses. Antes da nossa turma, eu não lembro de ter tido internatos tão longo, então foi complicado para mim, porque o internato, explicando para vocês rapidamente, a gente não sai da academia de segunda a sexta, só sai aos finais de semana se for concedida essa licença, porque, na verdade, o curso é um curso que é previsto em internatos 3 anos. Se ninguém cagar aí. A sua saída de lá é concessão do comandante da academia. Uma concessão. Então, se for merecido a concessão da sua liberdade, naquele final de semana ali, você vai sair. Normalmente. Agora, se não for concedido por eventuais falhas suas repetidas, não é? Infelizmente, você vai ter que pagar a sua etapa ali. E aí, infelizmente, você vai ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias sem sair de lá. Então, para mim foi complicado. Eu não recordo de momentos fáceis durante esses 3 anos, mas o primeiro ano é complicado. É complicado porque, como eu falei, tudo novo, ainda teve essa questão do internato, e a função do 01, ela é complicada. E algumas pessoas da minha turma falavam, na verdade, como eu tinha sido soldado antes, já tinha passado por um curso de formação, deu para desenrolar algumas coisas de uma forma melhor, certo? Mas talvez se fosse uma pessoa que não soubesse nada de militarismo, seria muito mais complicado. Então, o 01, já me diziam desde que eu fui aprovado, você foi 01, parabéns, é mérito seu, mas eu não queria isso para mim, me disseram logo, né? Eu não queria isso para mim na academia no primeiro ano, não. E aí se seguiu, né? Outras pessoas foram 01 merecidamente. A nossa turma tem um 01 aí brilhante, né? Aspirante Teles. Fiquei orgulhoso até dele ter sido 01, mas tive outros também com grande brilho na minha turma. Teve um carinha chamado Luiz César, né? Foi 01 no primeiro ano, chegou a estudar junto comigo redação, Luiz César. Inclusive foi um dos colegas que me deu um simulado uma vez, que ele tinha um grupo aí, não sei aonde foi, não me lembro. Mas eu sei que ele me concedeu um simulado uma vez para fazer em casa, sem nenhum fins lucrativos, na amizade mesmo. Mas, como eu falei, tem pessoas maravilhosas, e a função do 01, para quem vai ser aí, aguente firme que o negócio é complicado, mas nada que vá fazer você morrer, nada disso. Tudo passa. Tudo passa, né? O sofrimento faz parte da vida. Faz parte do processo. É isso aí. Sofrimento gera uma consequência de uma circunstância, né? Vamos lá. Quais matérias, já falou, né? Quais matérias você focou mais? Você falou que focou mais em redação. Redação, português e direito. Mas redação com um foco bem grandão mesmo, vou dizer assim. E vem cá. Qual matéria, né, você deu menos atenção durante a sua preparação aí? Era uma matéria que eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito as questões dessa matéria, porque eu tinha uma certa facilidade, né? Que era matemática. Eu não dei importância à matemática, não minto, né? Acertei poucas questões de matemática, até porque, como eu disse, né, a estratégia era olhar o que acontecia nos concursos anteriores. Aí eu pegava o boletim de desempenho e a gente aprovado entre os 10, acertando 4 de matemática, 3, 5, eu não vou estudar matemática, vou perder meu tempo. Tem gente passando com 5 questões. Isso é estratégia, isso aí não é demérito, não.
Também Quem me acredito conhece nisso. sabe quem me conhece sabe que eu adoro matemática. Eu gosto de matemática e tenho facilidade, certo? Inclusive, eu cheguei a cursar 1 ano e meio, foi quase 2 anos, física na UFBA. Eu abandonei porque eu não aguentei, não, quero isso aqui não. Era pior que o CFO, leve fé. Era pior que o CFO. É questão, essa questão que você fez é uma questão de otimização de tempo, né? O tempo que você levaria ali Também. para aprender matemática, para estar desenvolvendo e estar resolvendo as questões também durante a prova, você resolveu focar em algo que lhe daria muito mais retorno, que E acabou que dando certo. pesaria melhor na hora da minha nota. Pois Tudo é. isso é estratégia. Já dizia Alex Lavenburgo, ele fala que quando falta o conhecimento, a técnica entra. E tem que ser assim. Né? Inclusive, ele é professor daqui da página, não é Da isso? comunidade, assim. Da comunidade. Alex, ele foi um grande mentor na parte de inglês. Né? Porque eu adquiri muito vocabulário resolvendo as provas do CFO, estilo Consultec, o ESC, o ESB, o NEB, né? Todas, o EPS não existe mais, né? Consultec, o Não, EPS adotou outra banca agora. O F, se eu não me engano, é Enem agora, o É, F. mas antes era estilo Consultec. Tec, Então eu resolvi essas provas praticamente quase todas aí. E adquiri grande vocabulário, mas eu acredito que com o Alex eu pude acertar os detalhes, né? É um grande professor. E, inclusive, todos os cursos não, eu não participei de todos dele aqui não. Mas uns 2 cursos com eles de inglês eu fiz. E me dei por satisfeito. Né? Um grande profissional mesmo, aí para quem deseja e tem dificuldade em inglês. Né? Redação eu estudei com Vanessa Mello, né? Grande professora também, conhecedora da banca, mas não são só esses professores, existem muitos bons profissionais que eu tive a honra de conhecer durante essa caminhada. Né? Luiz Alberto, não sei se alguém conhece aqui na comunidade. E professores que a gente leva conhecimentos para a vida, né? Que é de outras matérias que não vem o caso aqui, mas que são excelentes em nossa trajetória. E voltando à questão do simulado, né? Outra estratégia que eu utilizava, por exemplo, a LOB. A LOB é a Lei de Organização Básica da Polícia, era o que tinha entrado de novo no meu edital, e não existia questão da LOB. Aí eu digo, poxa, velho, eu vou ficar lendo isso aqui, lendo, decorando, vai cair uma questão, não vou me lembrar. O que foi que eu fiz? Eu comecei a elaborar as questões. Não é maluquice, não. É uma forma de dinamizar o estudo. Eu olhava um tópico da LOB e eu digo, vamos ver como é que ele pode cobrar isso aqui. E elaborava uma questão. Passava para a segunda parte. Como é que ele pode cobrar isso aqui? Imaginava. Infelizmente, quando a gente não tem onde achar questões, a gente vai ter que fazer. E até aquelas disciplinas que as questões são raras, né? A gente às vezes só acha em comunidades aí 1, 2 questões, 3 no máximo. A gente tem que imaginar. E uma coisa que eu percebi durante os estudos é que quanto maior é o assunto, a banca tende menos a aprofundar. certeza. Porque o assunto é extenso. Quanto menor o assunto, tenha medo. Ela pode aprofundar ali. Você acha que é pequenininho, você acha que está fácil. A banca sabe a cabeça do candidato. Então o assunto é menor, a probabilidade de ela se aprofundar, eu acredito que seja maior. Certo? Na minha experiência, foram raros os casos em que tinha um assunto extremamente extenso que a banca vai aprofunda. Porque ela tem uma diversidade ali. Assunto pequeno não, ou só tem aquilo, ou então ela vai ter que aprofundar aí para tentar pegar o aluno de alguma maneira, a quantidade de alguma maneira. Então eu quando não tinham questões, eu tentava elaborar a questão. Agora a gente não pode perder muito tempo nisso aí não, porque às vezes o cara se empolga, aí quer fazer 10 questões sobre aquele assunto ali. Não pode não, a gente fazer umas 2 questões, 3 no máximo, só para fixar, porque não tem mesmo. Para dinamizar mais o estudo, ajuda no foco, melhora bastante. Isso é uma técnica de estudo, inclusive. Você pode fazer Sim, questões. sim. Mas questões não necessariamente você
não fazer questões de múltiplas escolhas. Você pode fazer A, B, C, D, E, muda ali uma palavra e depois Verdadeiro e falso. pega um amigo que tá estudando, ó, véio, faz do 1 ao 5º, vou fazer do artigo 5º ao artigo 10, pega uma questão de cada artigo, muda aí um sim ou não e manda. Ajuda muito isso Então, aí. eu separei aqui, Thiago, já que o pessoal quer saber muito da redação, porque mais, né? Eu separei algumas dicas, né? Depois eu vou reescrever minha redação, certo? Do CEPO, e vou tentar mandar para o pessoal. O pessoal tem uma dimensão, né, do que foi uma redação que eles consideram, né? Nota Que eles 10, né? consideram nota 10, não estou dizendo que não, é que eles consideram, porque pode ter outro professor achar nota Nota 10, 10, vai né? dizer isso aqui foi nota 10, né? Que é relativo, né? Então, algumas dicas na redação, existe uma coisa chamada organicidade. Você deve ter ouvido falar, né? Organicidade, vamos lá. Um exemplo da organicidade é você vai treinar a fazer os parágrafos como se fosse uma fórmula, né? A gente afirma algo, explica, justifica por que aquilo, né? Exemplifica e conclui. Então, afirma, justifica, exemplifica e conclui, certo? Então, isso é só uma das dimensões da organicidade. Isso aí vai lhe treinar em clareza, objetividade, concisão, né? Coesão. Um dos treinos que tem. Ah, não sai nada da minha cabeça. Rapaz, o cara botou um tema lá que não era esperado na prova. Faltou conhecimento do tema, aplica técnica. Você tem um conhecimento de vida. Né? Ah, nunca li nada sobre isso. Não, você tem alguma experiência de vida que vai lhe ajudar a extrair alguma coisa desse tema. Não é possível. E a organicidade, ela ajuda muito nisso aí. Muito mesmo. Muito bom. Então, quando estiver estudando redação, a dica que eu tenho, não precisa elaborar várias redações. Né? Uma por semana está de bom tamanho, agora aquela coisa. Nós temos que ter algum profissional que nos acompanhe para poder dar o feedback, né? Dar uma nota mesmo, porque tem professor que não gosta da nota, mas tem que dar nota mesmo, o camarada lá saber aonde ele está. Porque eu já peguei correção de professor que só tinha os comentários, aí minha nota. Ah, você só quer saber de nota? Não, porque eu estou estudando para um concurso. Infelizmente, a gente está estudando para passar. A gente aprende, né? Mas a gente está estudando para passar naquele curso. Eu preciso que a minha redação tenha uma quantificação de quanto ela vale, para eu entender o que eu posso melhorar e quantos pontos eu perdi aí nessa correção. Eu tenho que entender para poder eu reescrever. E quando eu reescrever, corrigindo esses erros, eu vou ter a certeza que ali é um 10. Guardo ela. Certo? Esse é o passo. E quando tiver no calor da prova, semanas antes, nós temos que nos habituar a elaborar as redações com o cronômetro ligado. Tem que treinar isso. Isso é importante. O tempo na prova é curto. Não é longo, não. 5 horas para fazer 75 questões, 80. Questões Uma extensas, redação. né? Eu acho um tempo complicado. Então a gente tem que treinar o tempo da redação. O tempo ideal que eu acho para o candidato fazer uma redação no momento da prova é 1 hora. 1 hora é um tempo bom. Ele vai ter 4 horas para resolver o resto da prova toda. Agora, se chegar 1 hora e meia, já está complicado. 1 hora e 40, vai complicar. Não vai conseguir fazer alguma coisa na prova. Vai perder questão. De 1 hora, 1 hora e 10, não sei. Seria um tempo ideal. Eu me treinei para fazer uma redação em 55 minutos. Porque os 5 minutos aí era de desconto de algo que pudesse vir a acontecer. Então eu fiz minha redação no dia da prova muito rápido. Não minto. Eu fiz muito rápido minha redação. E aí, quando eu olhei para a redação, eu disse, cara, minha redação tá boa. Tá muito boa. E eu queria um 9 naquela redação. Não é
ambição, não. É porque a gente chega, como eu falei, no momento da confiança no que a gente está fazendo. Poxa, não é possível, eu fiz tantas redações. Minha professora e os outros professores que pegaram minha redação disseram que estava entre 9 e 10. Não é possível que essa da prova eu vou tomar menos que isso. E aí pronto, isso aí me motivou para fazer a prova, o restante da prova. Me motivou bastante e eu fui para a prova com mais confiança ainda, o que me deu um certo ar de conforto e tranquilidade para resolver as questões. Então vai chegar um momento que a gente vai precisar treinar o tempo da redação. Pode anotar isso aí, bota o cronômetro lá e faz a redação. Vai treinando o tempo, que o tempo é importante. E o texto ele deve ser simples, entendeu, Thiago? Palavras rebuscadas, eu acredito que é complicado. Porque tem corretores que a gente vai colocar palavras que às vezes nem o corretor ele vai saber, apesar de ser um professor, né? Português. Então ninguém conhece tudo. Ninguém conhece tudo. Linguagem e comunicação. Isso. A escrita tem que ser clara, tem que ser simples. Valorize a ordem direta da oração. Valorizar a ordem direta da redação na escrita, a ordem direta da oração. Isso é importante. Certo? Nunca começar uma conclusão usando já a conjunção. Eu nunca fiz isso. Certo? Eu colocava a conjunção conclusiva deslocada. Entendeu? E torna uma oração com mais efeito. Né? Porque a gente tem... Vamos parar para analisar. Se a gente utiliza... Às vezes, as pessoas preferem mais utilizar uma oração adversativa. Né? Mas pegue essa oração adversativa e coloque ela numa oração concessiva. Ela cabe e causa um maior efeito para quem está lendo. Então, são esses detalhes. É escrever com simplicidade e causar o efeito que você quer causar naquele texto, no corretor e no leitor. A conclusão, muitas vezes valorizam muito, querem valorizar mais o desenvolvimento do 1. Cortou um pouquinho. Pegou aí, Thiago? Você parou aí, ficou carregando? Cortou um pouquinho. Cortou? Vou liberar aqui os comentários. Pessoal, tá ouvindo? Beleza aí? Eu cortou um pouquinho aí para vocês. Respondam aí. Digam assim para que se estiver bom e dislike se estiver ruim. Aproveita, aperta no coraçãozinho. Beleza? Lamar Catarine. Pronto. Pode continuando, Bruno. Pronto. A conclusão é uma parte crucial da redação. Muitas pessoas preferem valorizar mais desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, mas a conclusão, ela pode fazer o que sua redação não fez durante os outros parágrafos inteiros. Entendeu? Então, o que é que eu aconselho? Na conclusão, ou seja, se você for utilizar uma conclusão, uma reflexão, uma solução, dê sempre 3 alternativas ao leitor. Né? Vamos dizer assim, ao pé da letra, conclua 3 coisas, pronto. 3 coisas, no mínimo. Gente que só bota 1, 2, coloque 3. É mostrar que você quer provar ele, é mostrar que você quer chegar lá. Entendeu? Então, é muito importante. As citações, quando a gente estiver lendo alguma coisa, é importante pegar, seja em qualquer lugar que a gente lê, qualquer livro, ou essa citação cabe em uma redação do CFO, de Segurança Pública, não sei, violência, pega a citação e anota, faz uma seleção, um caderninho, fica lendo sempre ela, você pode utilizar na redação. Então, tudo isso aí são formas de juntar, né, materiais que possam estar sendo utilizados. Muito bom. Então, sobre redação, eu tenho isso para falar. Direito, eu falei, né, lembrando se tem alguma coisa que falta eu falar de direito. Mas você pode comentar, Thiago, você pode comentar. Tranquilo. As pessoas perguntam muito sobre a preparação na matéria, né, na disciplina de ciências humanas, né?
É uma pergunta muito recorrente, tanto no nosso grupo de WhatsApp, quanto aqui nas caixinhas, eu estava olhando agora há pouco. E se você puder dissertar sobre isso, seria Ó, grande valor. ciências humanas, como eu falei no início, ela mudou um pouco a estrutura na minha prova, certo? Então eu já tinha uma bagagem da estrutura das provas anteriores, que eram o quê? Por exemplo, geografia pedia-se sobre o relevo, né? Sobre o clima, vegetação do Brasil, né? História do Brasil. E eu vi que no meu edital, no meu concurso, eu não sei do concurso 2019 que eu não peguei para ver, eu vi a estrutura um pouco diferente. Me parece que mais envolvendo a sociologia, né? Uma coisa mais filosófica, eu não me lembro agora muito. Mas como eu tinha uma bagagem, eu peguei, ó, já que eu não vou recomeçar esses estudos, eu comecei a focar, como eu falei aqui naquela revista do Guia do Estudante, História, Geografia e Atualidades. Principalmente atualidades, né? Me ajudou muito e tinha uma questão dela na prova que foi anulada, como eu falei no início. Então, ciências humanas, aí o que foi que eu fiz? A banca mudou também, não foi, Tiago? Confirme aí para mim. Mudou o Era banco agora, Consultec, agora... agora é Banco Neb agora. Mas ela segue o mesmo padrão, assim, há algumas divergências, mas não destoa tanto, entendeu? Quando não destoa da Consultec, não, muito não. Eu acho E que só você que está aí no... Você que está próximo do pessoal, o pessoal está fazendo questões Consultec ainda? Para estudar para essa prova? fazem muitas questões Consultec. Pronto. Por quê? Porque eu pergunto isso? Porque eu fiz muita questão Consultec. Eu cheguei a separar por assunto. Até porque Pegava as provas... a UNEB não tem muito banco de dados de questões, entendeu? Não tem, só teve essa prova, não foi? Foi o primeiro concurso que ela fez? Não, ela já fez provas de outros concursos e fez muitos processos seletivos dentro da universidade. Porém, o acesso a essas provas é meio difícil. Eu consegui algumas assim em 2019, mas me perdendo, formatei o computador. Mas se não me engano, foram 5 ou 6 provas. Porque, na verdade, eu utilizei aquele mesmo estilo, né? Eu resolvi muitas questões. O ESC, o NEB, o EFES, Baiana, né? Todas as provas que tinham estilo Consultec, eu fui resolvendo questões e, como eu ia dizendo, eu cheguei a separar por assunto. Né? Por Mas assunto mesmo, pegar todas as provas, qual é o assunto que eu estou estudando. Pegar todas as provas e via tudo sobre aquele assunto. Cheguei a resolver por assunto. eu creio que o Entendeu? caminho é isso, até porque os ciências humanas é um negócio, assim, apesar de ter as divergências como teve nos assuntos, a base ali de acontecimentos históricos, eles vão se manter, não tem como mudar a história. Ainda é a Sim, sim. mesma. Agora tem que ficar atento a atualidades, né? Eu não acredito que uma prova cobre algo de mês, 2 meses atrás. Eu acredito que é uma coisa mais. Porque quando sai de tal, a prova já está pronta, assim eu imagino. Quando sai de tal, a prova já está pronta. Será? A não ser, não sei, né? Eu imagino que seja assim. Então, eu não acredito que ele vá cobrar coisa daqueles 3 meses, né? Porque geralmente a prova sai, o edital sai, e depois de 3 meses é a prova. Não sei se o tempo é mais ou menos esse. Esse ano foi Não sei 45 dias. Eu não sei se ele vai cobrar coisas novas que tenham acontecido durante esse tempo aí. Então, ciências humanas eu fiz mais ou menos assim. Até porque foi uma confusão na época que tinha mudado o edital, e aí vai estudar por onde agora, se não é mais assim. E a gente já estudando tudo, já tinha vindo estudado do edital anterior, é complicado. Mas tem que fazer questões, o caminho é fazer questões, é selecionar as questões que realmente são boas e que venham causar dúvidas. Uma questão que você respondeu com muita facilidade, não vale a pena selecionar. Você vai gastar tempo e material. Né? Verdade. Mas vale a pena selecionar aquelas questões que vocês erraram, aquelas que acertaram, mas que são boas, vale a pena também. Isso aí tudo é material para semanas antes da prova. Para você fazer sua revisão. No dia anterior da prova, eu não costumo pegar nada para estudar. Eu não vou mentir, né? Nada contra quem pega. Mas eu acredito que é um dia, se for fazer algum estudo, é para fazer algo mais para relembrar. Algo light.
né? Vamos dizer assim, algo bem leve mesmo, nada de pegar assunto novo antes da prova. Não, é você ler seus textos de redação, entendeu? Como minha prova foi de tarde, eu li todas as minhas redações de manhã. Mas uma leitura suave. Nada para me cansar para o momento da prova. Entendi. Uma leitura bem rápida para ajudar, porventura, a lembrar de alguma coisa no momento que eu estivesse fazendo a redação lá. Então, o momento anterior é esse, de véspera de prova e até se a prova for de tarde de manhã. É uma coisa bem leve, nada novo, nada para se cansar. Compartilho desse E a prova pensamento. gostou. Isso. E a prova é uma. Você tem que ir com raiva dela, viu? Esqueça as emoções. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Nada. Você tem com raiva, pô. Tá estudando para essa prova há 1 ano, 2 anos. Uma coisa que tomou seu tempo, você vai deixar a emoção entrar naquele momento. Eu fui assim para a prova. Eu fiz CFO 2 vezes, né? 2012 e 2017. Em 2014 eu estava no curso de formação de soldados, não quis arriscar, até porque a inscrição CFO é cara, eu sei que é uma experiência, mas eu estava no meu curso de formação de soldado lá, não queria aventurar, tá? Com meus problemas lá, enfim. E aí eu me arrependi depois, né? Porque muitos amigos me chamaram e terminaram passando, mas eu acredito que é tudo no seu tempo. Talvez se eu fosse da turma de 2014 eu não tivesse formado, né? Então, e em 2012 eu fui para a prova cheia de emoção. Fiquei numa classificação boa, mas eu acredito que se eu deixasse a emoção um pouco de lado, eu teria alcançado coisas melhores. Como eu falei, o estudo é apenas 50% da nossa prova. Que nós temos psicológico, nós temos o controle do nosso tempo, nós temos tudo isso aí que vai interferir. Porque se a gente acerta 15 questões resolvendo uma prova de português nos dias de estudo no simulado, na prova, que é um momento de estresse, a gente vai acertar 12, 13. Verdade. 14, tem quem acerte aqui, tem quem acerte as 15, né? Mas, como eu fiz 10 na redação, mas uma coisa assim que é complicado. Então, é normal a gente acertar um pouco menos do que o dia a dia que a gente vinha estudando. Com certeza. Então, Brunão, olha só, tem mais uma última pergunta que eu deixei aqui, que retorna ao início aí, que você falou dos cursos, né? Que os cursos que são mais genéricos, por exemplo, tá um curso de PRF, o cara quer estudar para aula de CFO, não conhece a banca Constec, não conhece a banca NEB, e aí a pergunta relacionada a isso, se você tivesse acesso a uma comunidade como a nossa, né, e qual a importância de uma comunidade exclusiva para o CFO, com professores que entendem do CFO, como, por exemplo, o professor que você falou, Alex, que é professor de inglês, entrou agora na nossa grade Rafael Maskin, que é professor de matemática, assim, lógico, também conhece, é oficial também. Nossos professores, em grande maioria, são oficiais ou soldados aprovados, ou professores que levaram pessoas a ser oficiais, né, a serem oficiais, já tem essa vasta experiência. E se isso lhe ajudaria, encurtaria o seu caminho, e se isso é realmente importante na vida de quem está se preparando para o CFO. Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que uma comunidade voltada para um tipo de concurso, ela é excepcional. Porque imagine, é aquela coisa, né? Dá para conciliar? Dá, mas poxa, você não acha que você vai ser mais eficiente se você focar naquilo que você quer? No dia da minha prova do CFO, eu tinha o TRE também, de manhã. Eu cheguei a estudar um pouco, mas eu não ia, entendeu? Cheguei a me inscrever, mas nem fui lá. Preferi descansar de manhã. Teve gente que foi, passou no CFO, não passou lá, não sei. Mas a importância da comunidade é fundamental. Agora a gente tem que ter cuidado com o clima de cursinho, que eu falei no início. Não deixar bater, porque tem gente, claro que vai ter gente que sabe mais, porque tem gente que está estudando mais tempo. Vai existir, mas isso não significa que você não está preparado, não, jamais. Justamente. Jamais. Ainda mais que o edital nem saiu ainda. Entende? Então eu tinha essa preocupação, mas a comunidade voltada para o CFO denota que
conhecimento da banca, conhecimento do que está fazendo. É porque se a gente pegar e ficar fazendo muitas coisas sem saber qual é o caminho, não, eu vou estudar para muitos concursos, vai que eu passe em um, não existe isso. Não existe isso. O que dá para conciliar, a gente concilia. Agora a gente tem que ter um foco, certo? Então, a comunidade voltada, volto a dizer, para um tipo de concurso é fundamental importância, é imprescindível para a caminhada. Ajuda muito, é como eu falei, eu não tinha quem fornecesse simulados. As pessoas de agora têm uma aprovação aí, que é um facilitador, vamos dizer assim, do conhecimento. Demais. Que assim, como é que eu vou fazer um simulado para eu mesmo resolver? Eu tinha que dar um tempo enorme, levava tempo, né, para fazer aquilo ali. E agora eu estou vendo que a comunidade, né, ela compartilha de materiais aí de qualidade e que deve ajudar muito. Eu queria ter isso aí na minha época, né? Muito bom. Enfim. Vamos lá. Vou abrir as perguntas aqui, para que as pessoas fizeram durante a live e algumas também que aconteceram antes, né? Deixa eu escolher umas aqui, que tem muita gente que flodou, botou muitas perguntas. Vou escolher as melhores, não tem como a gente responder todas. São mais de 70 perguntas. A primeira que eu vou botar é o Alisson, que é aqui do Rumo Aprovação, botou aí se você utilizava alguma técnica específica de redação, de revisão. Técnica, pode repetir a pergunta? Eu não entendi. Você utilizava alguma técnica específica de revisões? Técnica específica de revisões. Exemplo, 7 dias, 15 dias, 30 dias. A cada 7 dias você Pronto. revisava. Sim, pronto. Como eu já tinha falado, né? Se eu resolver. Na verdade, não era uma revisão da matéria toda, é sobre o que eu já tinha estudado. Por exemplo, eu resolvi uma prova de inglês hoje, certo? E adquiri algum vocabulário. Pronto, tá anotado ali no meu fichamento. E daqui a um tempo, um exemplo, daqui a 15 dias mais ou menos, 20 dias, eu não podia fazer na próxima semana. Eu ia estar muito fresco. Eu tinha que esperar passar um tempo para poder fazer aquela prova de novo. Isso aí é constante, a revisão é constante, não tem para onde correr. Não tem como chegar um mês antes da prova e querer revisar tudo. Não vai conseguir, é muito assunto. Não vai conseguir. A revisão é constante. Tem que ter uma certa periodicidade. Assim como a redação, as redações que já foram reescritas, corrigidas, assim, tá lendo elas sempre. As provas de português, né? E aquela questão do resumo que a gente faz à mão, né? A gente sempre vai precisar deles. A gente vai ler. Periodicamente. Vamos lá. Darlan, desenhista, falou assim: grande Bruno Campos, orgulho de nossa turma. Mandou um alô para você aí, Darlan. Grande abraço, Ramos. Vamos lá. Teve aqui que as pessoas perguntou como estudou matemática, já falou. Como estudou português, você já deu uma pá aí. Vamos lá. Qual matéria você mais teve mais dificuldade? Qual matéria aqui que Augusto Caldas perguntou? Qual matéria você teve mais dificuldade para estudar para o CFO, né? No seu estudo, no seu processo de preparação da matéria, você teve mais dificuldade? Eu acredito que direito, porque os assuntos são muito extensos, entendeu? Eu cheguei, quando eu comecei a ler o ECA, eu pensei que não ia terminar mais. Então, direito por causa da extensão dos assuntos. Entende? Porque alguns CFOs atrás, noções de direito era o quê? Era direito constitucional, penal, administrativo, né? E humanos. Pode olhar a prova do CFO atrás. Antes de 2012, claro, 2011, vamos dizer assim. Eu analisei todas essas provas. 2010, a prova de 2010 CFO, o concurso de 2010, foi um dos mais fáceis que eu já vi. A prova de direito, que eu estou falando. Procurem essa prova e deem uma lida. Então era isso. Constitucional,
administrativo, penal e humanos. Aí você chega em 2011, tem muitas questões de legislação extravagante. Tem muito assunto ali. E a coisa só cresce, né? Cada ano que passa, entra uma lei diferente. No meu ano foi a LOB, Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. Deve ter entrado mais em 2019 aí. Aí de lá para cá, lei de acesso à informação. Tudo isso no edital, então mudou muito. Então, complicou o estudo. Então, eu tive dificuldade não por ser difícil o direito. Certo? É tentar contemplar a maior parte dos assuntos possível e ir bem para a prova. Porque imagine você, eu vou muito bem em constitucional, penal, processo penal, administrativo e humanos. Beleza. Aí o cara chega lá, cobra 3 questões do ECA. Entendeu? E você perde ponto. Então eu tive dificuldade nesse sentido, porque eu cheguei a ficar de cabeça quente, né? Quando na verdade, vou fazer até um comentário aqui agora. Eu acredito que muitas pessoas podem ir contra o meu pensamento, mas eu acredito, ninguém vai para a prova sabendo tudo, não. Ninguém vai para a prova sabendo tudo. Se todo mundo fosse para a prova sabendo tudo, o 01 tirava nota máxima em tudo. Não vai sabendo tudo, não. Vai errar, rapaz. Por mais que você se esforce, você vai errar. Entendeu? Então, aquela coisa, você sabia tudo? Não. Ninguém vai saber tudo. Entendeu? As pessoas podem falar isso em forma de incentivo. Não, você tem que ir sabendo tudo. Né? Às vezes você pode falar isso em forma de incentivo, mas ninguém vai sabendo tudo, não. Fechei tudo. É isso, rapaz. Que diabo é isso? É máquina? É complicado. Não tem como, pô. A gente tem que ter humildade, pô. Saber que a gente não vai saber tudo. Não vai. Existem as raras exceções? Existe. Tem gente aí que eu vejo concurso aí fechar a maioria das provas. Mas é uma coisa complicada, né? Com certeza. Então, a dificuldade foi direito. Respondendo a pergunta, por causa da extensão dos assuntos. Essa questão que você falou aí a respeito de sempre estar adicionando e tal, eu creio que também se dá por conta da concorrência, né? Cada dia que passa, a concorrência acaba se preparando melhor, está mais qualificado. Por exemplo, a gente pode tomar não só o CFO como base, mas o CFO, na verdade, ocorreu um momento, né? Uma questão que não é, digamos assim, não é tradicionalmente, não acontece sempre. Nesse CFO, as notas objetivas acabaram que diminuíram por conta da mudança da banca. A banca cobrou algumas coisas que não eram previstas, mas, em regra, tende a cada nota de concurso aumentar. A gente pode pegar, por exemplo, PMBA. Em 2012 foi uma nota, em 2017 foi outra nota, em 2019 foi outra nota. Em 2019, praticamente quem fez menos de 80 pontos não foi aprovado. Algumas regiões. Mas em 2017 já teve regiões com 75, com 73, 77. Tipo, em 2019... Mas tem também a questão dos pesos, né, Thiago? Os pesos mudaram aí. Sim. Se a gente for olhar, desculpe, o peso total, né? Aí isso aí eu acredito que influencia também nas médias, né? Não sei. Nas médias, sim. Assim por ali. Peso de inglês era 3. Sim, é com isso? certeza. 2019... No meu concurso já não era 3 mais, não. Acredito que era 1,5, não me lembro, não. Não me lembro. Eu também não tô. No meu já tinha mudado, já. 2019 foi 1,5. Mas só que aconteceu eu acredito... Aconteceu um fato que no de vocês tinha, em 2019 foi retirado, que foi o desvio padrão. Quando eu fiz o vestibular da UFS, também a Consultec cobrava esse desvio padrão, que poderia, né, alavancar, por exemplo, se as pessoas erraram mais em português, você acertou mais. Salvo engano, no boletim de desempenho meu tinha um desvio padrão. No seu sim, 2017, mas 2019 não teve. 2019 não tem o desvio padrão. Não teve. Entendi. Foi a nota bruta. Aí você acha entendeu? que isso aí dificulta, facilita? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque ainda não pesquisei. Eu acredito que um desvio padrão pode determinar você traçar certa estratégia, e sem desvio padrão você pode traçar outra estratégia, né? Aí vai... Com certeza.
Não tem Como é bruto, você tem que acertar o máximo de tudo. De tudo, entendeu? Vamos lá, vou pegar outra aqui. Francisco Augusto perguntou: quantas horas por... Essa pergunta é a pergunta que as pessoas mais gostam. Quantas horas por dia você estudou? Mas depende do momento, certo? Existem momentos que a gente compreende que a gente precisa de mais horas. Existem momentos que a gente entende, está satisfeito, certo? Mas eu não vou mentir. Eu não gostava de passar mais de 4, 5 horas por dia estudando, não. Certo? Como eu falei, eu não ligava se alguém me dissesse assim, eu passo 8. Beleza. Deixe ele fazer o dele, faça o seu. O mal das pessoas hoje é achar que o quintal do vizinho está sempre mais verde. O jardim do vizinho está sempre mais verde. Deixa ele lá fazer o dele. Faça o seu. Eu não gostava, eu não fazia, eu não me sentia bem. Certo? Eu não absorvia mais nada, não. Então, não adianta. Ali eu estava jogando tempo fora e um tempo que era de descanso para recomeçar. Entende? Então, eu fico até 1h da manhã. Eu não aguentava. Não vou mentir. Meu horário limite era 11h30, meia-noite. Eu ia dormir em paz, sossegado. Certo? E eu trabalhava, tinha minha escala, certo? De serviço. Normal. Normal. Mas me adequava, mas também não me cansava, não. Minha cabeça não esquentava. Eu tinha em mente que eu estava fazendo o meu. Né? Então a gente não pode ficar nessa competição o tempo todo. Até com horas de estudo, os candidatos querem competir hoje, se você observar. Eu estudo mais. Para que isso? Não precisa disso, não. Verdade. Mas se você vê que aquelas horas está contento ali, que você não está se cansando muito, você estuda mais. Agora, se está se cansando, não é demérito dizer que só estuda, só aguenta estudar 3, 4 horas. Fazer o quê? O cara só aguenta isso. Não adianta forçar, não vai aprender. Entendeu? Eu ouvi uma frase hoje ou foi ontem, vendo os vídeos assim pelo YouTube, que o cara me falou uma coisa. Ele falou aquela história, né? Que qualidade é melhor que quantidade. Com certeza. Só que aí ele explicou, ele acabou falando. As pessoas, mas só que para você conseguir a qualidade, você precisa ter quantidade. Só que aí ele explicou, quantidade nesse caso é um vídeo sobre produtividade. A quantidade nesse caso não é você fazer muito no primeiro dia, muito no segundo dia, e sim você fazer várias vezes durante vários dias. Aí ele falou, Sim. entendeu? Se você estudar 2 horas, se você só consegue 2, se você estudar 2 horas durante os 360 dias do ano, vai dar quanto aí? Você que é bom em matemática, 720 horas, né? 720 horas por ano. Você fazer 10 questões durante 360 dias, vai dar 3.600 questões. Isso aí eu estou botando, né, muito abaixo. Então, o que importa é você ser constante, ter disciplina. As pessoas se empolgam, por exemplo, sai esse edital da PRF, muita gente que está estudando para o CFO quer migrar. Isso é uma pergunta, inclusive, que eu estava até querendo fazer para você. A pessoa começou a estudar 3, 4 meses para o CFO e aí saiu o PRF. A pessoa ainda, muita gente não tem nível superior, está ainda com expectativa de formar até fim do ano e tal, e decide, não, vou fazer CFO, vou fazer PRF com a prova no nível que é, faltando apenas 3 meses para a prova vai ser no dia 28 de março, se eu não me engano. Qual é a sua opinião, Bruno, quanto a isso, da pessoa desviar o foco que ela já tinha traçado no objetivo para o CFO, mas saiu a novo fazer PRF para testar, ou para, enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acredito que eu entendo as pessoas, viu, Thiago, porque são oportunidades, isso, e eu não vou ponderar, não. Mas a pessoa tem que saber o que é da vida, né? Tem que ir lá testar conhecimento, vá. Mas aí vai estar desviando um foco, né? Que poderia estar ganhando muito mais, né? Já que você já vem estudando para o CFO. Agora, se a pessoa... Não sei como falar, porque isso aí talvez é uma opinião que interfira muito na decisão das pessoas. E eu acho que a pessoa tem que ver o que ela quer,
Se acha que é uma oportunidade para ela, tem que fazer sim, certo? Agora, se for desviar só por causa de para ver se dá aquela coisa, talvez não vale a pena, né? né? Como não, Agora, se a pessoa está aberta para as oportunidades e quer se jogar, eu não entendo como mal, não. não julga, né? Agora, Você, né? não julgo. Agora sim, ela tem que estar em mente que, por exemplo, nós estamos em. A prova é em março, você falou? 28 de março. 28 de março. Entrou Beleza. inglês, entrou outra matéria lá, não me engano, não se lembro qual. E o que é que diferencia do edital do CFO, sabe dizer? Aí eu sei que tem física, eu sei que tem Enfim, contabilidade. Tem umas questões lá, trânsito. Eu não sei porque eu é, não tenho interesse, então não olho também, entendeu? Então, mas eu olhei assim por rapaz, cima física. compartilhando. Olha, trânsito aí já é muito assunto. A legislação de trânsito, né? É enorme isso aí. E todas aquelas com mesmo que falas, que eu esqueci o nome agora. Tem um código de trânsito e tem a outra, como se fosse uma emenda, que tem várias, né? No Eu PRF. acredito que seja muito assunto. Já entrou física aí. Aham, Aí eu não sei o que o cara vai fazer. Ele vai ter que abdicar de alguma coisa aí nesse tempo, né? pronto. Vai Anderson ter que. deixou várias perguntas aqui, né? Ele pediu, clamou para que eu respondesse uma pergunta dele. Você já respondeu algumas, que foi como estudou direito, você respondeu no início e tal. E essa daqui, informática agora, né, que foi incluída no 2019, certamente virá no próximo concurso do CFO 2021 ou 2022. A gente não sabe ainda quando vai ocorrer. Eu acredito que até o fim do ano ainda deve sair pelo menos uma indicação de quando haverá edital, né? Até porque não tem nenhum, você conhece mais que eu, não tem nenhuma turma de tenente, né, de aluno oficial em formação. E a polícia necessita muito de tenente, né? A conversa que tem é essa. Mas ele perguntou: a informática deve ser deixada para depois, deve deixar para depois do edital a matéria de informática? Ou você acha que uma preparação prévia, pré-edital? Com certeza se vê no último edital. Tudo que está no último edital é importante. Tudo que está no último. O último é a sua base. O último é que você tem como um documento para se guiar. Então, eu acho que deve estudar agora sim, deve estar no planejamento tão logo. Certo? Quer saber o que pode acontecer? O cara pode dar uma canetada lá. Não, foram 5 questões, foi? Se não me engano. Uhum. 5 Pronto, o cara questões. pode ser 5 tá pouco, eu vou botar 10 agora. Imagine aí. Teve gente que acho que foi eliminado na matéria de informática porque errou e acabou pessoas com 140 pontos, 130 pontos. Mas eu acredito que vou deixar a última pergunta aqui, Brunão, e aí a gente encerra. Beleza? Gabriel Viana, Beleza. falou assim: quantas matérias você estudava por dia? Pronto, basicamente, se eu tivesse o dia todo para estudar, o que é que eu fazia? Eu, de manhã, se eu tivesse o dia todo livre, né? Vamos fazer um cálculo que o dia todo livre era raro para mim. Mas vamos fazer que ele tenha o dia todo livre. Aí o que ele vai fazer? Ele vai estudar 2 matérias de manhã, 2 matérias de tarde e 2 de noite, né? Ou uma de noite, não sei. Agora, isso aí, quando eu falo 2 matérias, é uma horinha para cada. Vou botar 2 horas em uma, 2 horas em outra, né? Você vai O cara estudar, chega de noite você vai com estudar cabeça. para 10 horas. Aí o que você pode, ou então você pode otimizar uma matéria, pegar ela 1 hora e meia de manhã, pegar 2 de tarde, 1 hora e meia cada uma, e encerrar o dia assim, de noite descansar, ou fazer alguma revisão, algo bem leve. Agora, se o cara tiver meio turno livre, né? Para trabalhar só de Uhum. manhã, à tarde tá livre, e à noite ele pode estudar entre a tarde e a noite umas 3 matérias. Vai dar umas 1 hora e meia cada uma, 4 horas e meia. Dá para fazer muita coisa. Outra coisa, a gente não Pronto. precisa passar o dia todo estudando, né? Tem que ter uma certa constância e Entendi. melhorar. Pronto. Falar pro pessoal para não sair agora da live, que a gente vai falar
pedir para vocês fazerem um negócio aqui pra gente. Brunão, desde já, agradeço pela presença. Liberei os comentários aqui pra galera. Eu tô tentando tirar essa pergunta aqui, mas não tá conseguindo. Agora foi. E vou pedir pro pessoal tirar aquele print moralizado pra gente estar repostando a gente aí. Valeu? Galera, tira o print aí e pronto, já deu para tirar. Marca o perfil do Rumo, marca Brunão lá. E agradecer a presença, primeiro de Bruno, que se dispôs a estar aqui passando a sua experiência. Eu acredito que foi muito válido. Inclusive, para mim, aprendi muito com você hoje, Bruno. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Agradecer também a presença de todas as pessoas que ficaram aqui durante esse período. A gente teve aí uma audiência bacana. Não conseguiu baixar aqui de 100 pessoas para um dia 6, né, de janeiro de 2021. 100 pessoas aqui mostra que essas pessoas estão realmente compromissadas e querem passar no concurso público. Ficaram aqui ouvindo, né? Muita gente, uma hora dessa, vai estar bebendo, vai estar ainda comemorando o ano novo. Está ainda em 2020, sendo que a gente já está em 2021. E, no demais, agradecer mesmo as pessoas. E amanhã teremos live, 9 horas, com o Alexandre, que é aspirante, né, da turma. Minha turma, da moralizado. Sua turma, né? Ele é moralizado. Professor aqui do Rumo Aprovação também, de Direito Constitucional. O Tenente Paulo Assis aí presente, já mandou mensagem lá. Outro amigo seu aqui foi Tyson Pimenta, mandou também aí um salve para você. Beleza? E, pessoal, Valeu, isso. Então. Muito obrigado, Brunão. Eu aí que prestar minha continência aí ao mais antigo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Pronto. A live vai ficar Obrigado, salva. Obrigado, Thiago. Valeu. A live vai ficar salva por 24 horas e postaremos depois lá o link do nosso grupo. Então, se você não faz parte do nosso grupo, vou deixar o link aqui nos stories. Valeu, Brunão. Qualquer coisa lá, só dá o salve. E tamo junto. Obrigado mesmo, irmão. Valeu, meu irmão. Um grande abraço aí, viu? Obrigado. Valeu.